Mudou o G4 da Série B, o Criciúma é o novo integrante do pelotão de elite, mudou a liderança da Série B, o Goiás pegou de volta a coroa pra cima do Curitiba, o Atlético Paranaense ressurgiu na Série B, Curitiba e Remo fizeram um jogo em que a arbitragem se sobressaiu mais do que os jogadores e o Paysandu, hein, rapaziada, afundou na zona do rebaixamento. Tá na hora do prisma da rodada 23 da Série B, então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, meu irmão, seja muito bem-vindo ao Torcedorismo, canal sobre futebol brasileiro, e agora tá na hora da Série B que tá decolando, tá entrando na reta final. Se inscreva no canal pra gente acompanhar essa reta final de Série B. Temos aí pelo menos 9 times brigando pelo acesso e temos aí uns 13 sonhando com acesso, tem muita gente ainda brigando contra o rebaixamento também. Não deixa de se inscrever. Nesse vídeo a gente vai falar sobre todos os times, né? Como é que foi a rodada 23, a situação de cada um na tabela, e também vamos falar o melhor time desta rodada, o campeão da rodada, o grande destaque positivo e o grande destaque negativo da rodada, na ordem alfabética, começando pelo Amazonas que conseguiu vencer um jogo impressionante diante do Avaí na ressacada, vitória importantíssima para o Amazonas, que ainda tá na zona do rebaixamento, mas o Henrique Almeida fez um gol no último minuto, um gol de falta, que golaço, eu não posso mostrar aqui, mas depois você procura aí pra ver como é que foi esse gol. O Amazonas tá com 40% no nosso prisma, saiu da lanterna da competição, tá? O América Mineiro, esse aí, tá num calvário, né? O América perdeu pro Goiás, gol contra ainda mais, 9 jogos sem saber o que é vencer e agora está na vice-lanterna da Série B, já tá se vendo ali a 3 pontos do primeiro time fora, tá? O América tá com 13% no prisma em uma situação muito delicada. O Atlético, cara, tomou um vareio da Chapecoense, tá? Foi ali um primeiro tempo bastante equilibrado, mas não voltou pro segundo tempo, né? Tomou os 4 gols no segundo tempo. O Atlético também está muito próximo da zona do rebaixamento. De novo, tem apenas ali um pontinho de vantagem. O Atlético está com 20% aqui no nosso prisma. O Atlético Goianiense, cara, conseguiu ali um empate importante, né? O empate do Atlético Goianiense que dá um pontinho para ele nessa luta contra o rebaixamento diante do Cuiabá. Paulo Vitor, o goleirão do Dragão, agarrou muito e salvou demais, tá? Esse pontinho nessa partida. O Federico Martinez, que fez o gol ali no finalzinho, né? O Atlético começou ganhando, tomou a virada e empatou no final. O Atlético tá fora da zona ali, 3 pontos de vantagem, tá com 40% no prisma. E o Furacão, hein? O Atlético Paranaense conseguiu vencer um jogo depois de 7 rodadas sem vencer, 7 ou 8 rodadas. O Atlético vence. Primeiramente, se afasta da zona do rebaixamento, agora bota 6 pontos para a zona do rebaixamento, tá mais tranquilo nesse momento. Mas ainda ali se preocupa um pouco. Só que agora se aproxima um pouco mais do G4 também. Tá a 6 pontos do G4. Só que o Atlético tem que fazer ainda 33 pontos para subir, né? Tem que fazer muito ponto, tem que vencer pelo menos 11 jogos daqui até o final. O Atlético tá um pouco mais tranquilo aí. O Viveiros fez o gol da vitória. O Atlético vence esse confronto direto e tá com 40% no prisma. Respira. O Avaí perdeu a oportunidade de se aproximar do G4, né? Iria 36 pontos, colaria na rapaziada, perdeu em casa para o Amazonas. Muitos vão dizer porque o time tá com salários atrasados, os jogadores estão protestando, mas não, os caras correram muito, como vem correndo, mesmo com salário atrasado, os jogadores do Avaí correram muito. Deixou com que o jogo fosse equilibrado demais com o Amazonas e acabou perdendo o jogo no final. Começou perdendo, correu atrás do empate, mas tomou esse gol aí de falta no finalzinho. O Avaí tá com 53%, 3 pontos atrás do G4. O Botafogo venceu um jogo intenso e difícil contra o Vila Nova, segurou a pressão do Vila, foi muito seguro nessa partida, venceu por 2-0 e saiu da zona do rebaixamento, tá? O Botafogo saiu da zona do rebaixamento, só que tem uma péssima notícia para a torcida do Pantera, que Léo Gamalho, principal reforço do meio de janela aí, dessa janela de meio de ano, saiu machucado, com o joelho machucado, e parece grave, tá? Ainda não temos aí notícias, mas Léo Gamalho saiu machucado e o Botafogo tá com 47% no prisma. A Chape, cara, vem jogando o melhor futebol da Série B nesse momento, indiscutivelmente. Que segundo tempo de almanaque, tá? 4-0 pra cima do Atlético fora de casa, show de Giovanni Augusto e do Inocêncio, tá? O Gabriel Inocêncio, que foi substituto do Mailton, muitos achando que a Chape sem o Mailton ia cair de produção, mas não. A Chape meteu 4-0, o Inocêncio pegou a vaga do Mailton e jogou muita bola. Cara, 9 jogos sem perder a sequência da Chapecoense. Ela sobe para a 3ª posição. Tá aí com 40 pontos e chega na briga pelo título. Está a 4 pontos do Goiás e a 3 do Curitiba. A Chape está com 73% no prisma bola dourada. O CRB
mais uma vez perde a chance de decolar, né? O CRB, que vinha ali de 2 vitórias seguidas, precisava vencer o Atlético Paranaense para chegar na briga pelo acesso, perdeu em casa e acaba ficando na meiuca de tabela, que deve ser onde o CRB deve ficar o resto da temporada. Tá com 60% aí no nosso prisma. O Criciúma, outro que tá jogando muita bola, rivaliza ali com a Chapecoense como sendo o melhor futebol do momento na Série B, enfrentou um adversário direto que era o Novo Horizontino, precisava vencer para passar o adversário e entrar no G4, e foi isso que o Criciúma fez, tomou a iniciativa do jogo, foi para cima, e a dupla que veio do Paysandu, alô você torcedor bicolor, hein? Que dor de cotovelo que você deve estar, porque Nicolas e Borassi fizeram mais gols pelo Criciúma, decidiram o jogo, meteram 2-0 e colocaram o Criciúma finalmente no G4. O Criciúma, que começou a temporada muito mal, agora já está no G4 da Série B, tá com 67% no nosso prisma. E, cara, tô prevendo coisas melhores ainda pro Criciúma, tá? O time ainda tá evoluindo, tá com a bola dourada. O Coxa... Cara, o Coxa jogou bem, tá? Só que o jogo foi muito bizarro, marcado pela péssima arbitragem dessa partida aí. Curitiba e Remo, era a grande partida dessa rodada. O Curitiba tomou iniciativa, teve um jogador expulso, né, que deu muito mole, né, acabou dando uma cotovelada ali, que foi o goleirão, né, o Morisco deu uma cotovelada ali numa saída de bola, coisa de jovem mesmo, né, acabou errando no momento, acho que ele tentou dar no peito, né, mas acabou acertando o rosto do Caio, jogador do Remo, Caio Vinícius. E aí o Coxa acabou ficando com a menos, mas mesmo assim pressionou o Remo, jogou melhor com a menos, teve mais chances de vencer do que o seu adversário, perde a liderança, mas mantém ali 7 pontos para o quinto colocado. O Coxa está muito próximo do acesso e segue na briga pelo título, obviamente. O Cuiabá dormiu mais uma vez, né? O Cuiabá virou o jogo para cima do Atlético, correu atrás, mas tomou o empate no finalzinho. O Cuiabá vai ficando para trás também. Ainda tá 3 pontos do G4, mas vai ficando mais na meiuca. O futebol do Cuiabá ainda tem que melhorar muito, tá? Parou no goleiro do Atlético Goianiense, isso é verdade. O Paulo Vitor, já falei aqui, o goleiro do Atlético Goianiense agarrou muito. O Cuiabá tentou, mas não conseguiu. Tá aí com 33% no nosso prêmio, bola vermelha. A Ferroviária perdeu o primeiro ponto no segundo turno, né? Vinha de 3 vitórias seguidas, agora um empate diante do Volta Redonda. Acabou ficando com um jogador a menos ali, né? Boa parte dessa partida, né? O Fabrício Daniel foi expulso. O Carlão perdeu 2 gols feitos na partida, tá? E o Ferroviária acabou empatando com o Volta Redonda. A Ferroviária tá na meiuca de tabela, também perde a oportunidade de se aproximar da rapaziada, mas tá com 73% ainda no prisma. O Goiás não jogou bem de novo, mas venceu de novo. Esse é o Goiás nesse segundo turno. Venceu o América Mineiro com uma dose de sorte, né? O gol foi contra, mas é bom também às vezes a sorte jogar a favor, né? É bom quando a sorte vira pro nosso lado. Rafa Barcelos, jogador aí do América, fez o gol contra. Cara, pós-clássico, né? Pós-derrota no clássico pro Vila Nova, a semana não foi boa e o Goiás precisava mesmo vencer e dar uma resposta pra sua torcida e voltou à liderança, isso que importa. Segue o líder, meu irmão. O Esmeraldino tá na liderança de novo e tá com 53%. Bola verde pro Esmeraldino, né? O Novo Horizontino esse demorou até, né? Demorou pra sair do G4, eu vinha falando pra vocês que ele ia acabar saindo. Jogou mal contra o Criciúma, fez muito pouco, um time muito apático que rendeu até a demissão de Humberto Louser. E olha, meu irmão, como o karma é sinistro, tá? O time do Novo Horizontino demitiu Eduardo Batista nas vésperas da Série B, ali 2 dias antes de começar a Série B, demitiu o Eduardo, que estava 2 anos no clube, e coube ao Eduardo, treinando o Criciúma, vencer o Novo Horizontino e ser o causador direto da demissão de Humberto Louser. Agora o Novo Horizontino está na busca por outro comandante, está fora do G4, vai ser difícil voltar. Tá com 13% no nosso prisma, o pior desempenho ali da rodada junto com outros 2 times. Operário, cara, Operário venceu um jogo de virada na Curuzu para cima do Paysandu, confronto direto, se afastou da zona do rebaixamento, foi a 30 pontos, jogo gigante do Fantasma, jogo muito correto, uma virada fora de casa, olha, de almanaque pro Fantasma, que tá aqui com 53%. Já o Paysandu nessa partida, cara, o Paysandu tá afundado de novo, né? O Paysandu é o lanterna da Série B de novo e já vê o Botafogo, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, a 4 pontos de distância. Precisa de 2 rodadas perfeitas para sair de novo. Perdeu a oportunidade de se manter próximo da saída, né, do Z4. O Diogo Oliveira até que tentou, fez um gol. Ele que é o melhor jogador do Paysandu nesse segundo turno, né? Só que a zaga tomou um gol de bola parada, né? E depois fez um pênalti, teve que correr atrás e aí ficou difícil, né? O Paysandu perde mais um jogo em casa, é a 3ª derrota seguida e vai se afundando, tá com 13% no prisma. O Remo, cara, o Remo deveria ter feito mais do que fez com um jogador a mais. Essa é a única ressalva que eu faço desse jogo do Remo aí.
E o time acabou sendo pressionado quando tava com um a mais. Deveria ter ido pra cima do seu adversário. Mas também, cara, a arbitragem muito confusa, como eu falei com vocês aqui, né? Já gravei outros vídeos, mas lá quando eu falei sobre o Curitiba, eu falei dessa arbitragem. A arbitragem completamente zoada, né? A arbitragem que marcou um pênalti e desmarcou. Sobre o pênalti, cara, já falei aqui algumas vezes no canal. O pênalti foi desmarcado de forma correta, tá? Porque o Caio Vinícius fez falta no Morisco antes do Morisco cometer a agressão. Mas a agressão foi correta, a expulsão, porque houve agressão. E a agressão é vermelha em qualquer momento do jogo, mesmo que ele esteja parado. E nesse momento ele estava, né? Porque o VAR entendeu que teve uma falta antes da agressão. Depois expulsou o Davó, voltou atrás, depois marcou um pênalti pro Curitiba. Que inclusive, alô torcida do Remo, tá? Tivemos novas câmeras aí, torcida do Coxa também, tivemos novas câmeras que o VAR não teve acesso. Tivemos novas câmeras que realmente a bola bateu na mão, né? E a mão tava um pouco assim avançada. Couberia um pênalti ali, mas enfim. A arbitragem é completamente confusa. O Remo consegue um bom empate fora de casa, tá um pontinho do G4, segue na briga, mas precisa voltar a vencer urgentemente, tá? Sai com 40%. O Vila Nova perdeu a chance de entrar no G4, né? O Vila Nova acabou ficando para trás, perdendo um jogo fora de casa pro Botafogo, mas entregou os 2 gols, né? O Everton perdeu a bola dentro da área ali, derrubou o Rony Castilho, então o Everton foi o grande vilão dessa partida, cometeu um pênalti pelo erro do Everton. Na cobrança de pênalti ali, acabou que o Botafogo saiu na frente, depois o Everton ainda foi expulso, meu irmão, deixou o time com a mais e teve outra falha também na saída de bola do Vila Nova, 2-0, o Vila segue brigando por acesso, mas agora um pouco mais atrás, está com 40% no nosso prisma. Volta Redonda empatou fora de casa, conquista um empate importante com a Ferroviária, segue na luta contra o rebaixamento, tá na zona, mas tá 2 pontinhos do Botafogo. Jefferson Paulino agarrou muito, salvou o Voltaço, mas o Voltaço não conseguiu vencer esse jogo, tá aí com 33%. Então a tabela do prisma está aqui para você dar uma olhada. O grande campeão foi dividido de novo, né? Chapecoense com 73% e Ferroviária também. No critério de desempate, saldo de gols nos últimos 5 jogos, a Chapecoense vence com 7 gols de saldo contra 5 da Ferroviária. Então coroa pra Chape, que realmente tá jogando muita bola. Quem segura a Chapecoense chegando agora na luta pelo título, tá? O destaque positivo vai para o Criciúma, o novo integrante do G4, jogando muita bola, um time que tá propondo o jogo, tá muito seguro, tá muito confiante. As contratações, Nicolas e Borassi também e outras que chegaram, estão correspondendo, elevaram o nível do time, então o Criciúma tá com tudo. O destaque negativo é pro Paysandu, de novo lanterna da competição, depois de arrancar, emenda uma sequência de jogos sem perder e o pior, sem vencer, e o pior, uma sequência de 3 derrotas seguidas e o Paysandu com transferban. Tá tudo errado no Paysandu, é o destaque negativo. Comenta aqui embaixo, meu irmão, quem você acha que realmente está na briga pelo acesso. Tu acha que, por exemplo, o Atlético Paranaense pode subir? Quem você acha que vai subir? Criciúma, Chape, Goiás, Curitiba, Remo, Vila Nova? Novo Horizontino ainda vai se recuperar? Comenta aqui, deixa a tua opinião, se inscreve nesse canal, deixa a curtida. Até o próximo vídeo, meu irmão. Tamo junto, valeu e falou!